Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 7. Hoje nós vamos terminar o nosso assunto sobre renascimento, tá, gente? Quero agradecer a vocês pela compreensão aí. Hoje, dia 26/6, eu tive um problema com a internet pela manhã e por isso eu não consegui enviar o vídeo para vocês lá no Telegram, tá? Essas coisas acontecem, a gente que está trabalhando de forma remota em casa, né? A gente pode ter esses contratempos mesmo. Mas aqui está o vídeo que eu prometi para vocês. Assistam com carinho e eu encontro vocês no nosso horário lá durante a semana no Telegram para tirar dúvidas, tá? Lembrando que eu vou tirar dúvidas dentro daquele horário, que é a nossa aula. Você pode assistir o vídeo e pode anotar caso você tenha alguma dúvida, combinado? Então, hoje a gente encerra esse tema sobre o renascimento. Eu já falei com vocês sobre a origem do Renascimento, né, desse movimento artístico. Já falei as características, os principais aspectos envolvidos com o humanismo. Já falei também sobre os artistas mais renomados, tá? E para concluir a arte renascentista, fechar com chave de ouro esse assunto, eu trouxe para vocês hoje outras obras importantes. Lá na aula número 6, eu falei com vocês dos principais artistas, né? Michelangelo, Donatello, Leonardo. Fiz uma aula só sobre Leonardo da Vinci e eu mostrei algumas obras. Hoje eu vou mostrar para vocês outras que são muito importantes, que a gente passando pelo Renascimento, a gente não pode deixar de ver. Só para a gente fechar esse assunto, combinado? Então, a primeira obra que eu mostrei para vocês foi a Mona Lisa, a última obra, aliás, foi a Mona Lisa, né? Fiz uma aula só sobre ela, só sobre Leonardo da Vinci. Falei das técnicas que foram utilizadas de pintura, que é a técnica do esfumato, que ela foi feita a tinta a óleo, que ela poderia ser chamada de La Gioconda também, né? É a obra mais valiosa do mundo inteiro, obra de arte, é avaliada em milhões e milhões de euros, tá? Está hoje no Museu Louvre, lá na França, né? E é a obra mais valiosa do mundo, tá bom? Então, quem fez ela foi o Leonardo da Vinci no ano de 1517. Esses anos, gente, de 1517, essas faixas, esses períodos, às vezes eles podem variar um pouco de literatura para outra, né? Um ano, dois, mas isso é normal, tá bom? Então, a Mona Lisa, nós já estudamos sobre ela, só para recapitular aqui. Bom, uma outra obra muito importante, gente, é O Nascimento de Vênus. Quem fez essa obra foi o artista Sandro Botticelli, né? Ou se fala Sandro Botticelli. Ela foi feita entre 1484 a 1486. Tá tendo um barulho aqui, mas acho que não vai atrapalhar, não. Tá? Essa linda obra, gente, descreve a deusa do amor pela mitologia, né? Que é a Vênus. A imagem retrata essa deusa da mitologia, a Vênus, saindo do mar, surgindo de uma concha, como se ela fosse uma mulher já madura, como se ela já nascesse pronta, tá? A imagem não retrata ela como uma criança, né? Como se ela já nascesse pronta para o mundo, né? E estudiosos de arte, gente, deram muitas interpretações dessa pintura, tá? Já falaram coisas muito interessantes. E que o artista também Botticelli representou a ideia do amor divino na forma nua da mulher. Algumas pessoas acham que esse artista Botticelli, representou nesse quadro a forma física do amor. Como vocês já sabem, né? O Renascimento é uma obra que exalta a beleza do corpo humano. A maioria das obras são com pessoas nuas, mas não tem aquela conotação depravada de corpo nu, não tem nada disso. É porque realmente o Renascimento, ele acha que o corpo é a coisa mais bela do mundo, né? Eles cultuam o corpo, tá bom? Então, a próxima obra que nós temos aqui é a Assunção da Virgem, de Tiziano. Foi feita em 1518, ali aproximadamente, tá? Essa obra, a gente, está situada no altar principal de uma basílica de Santa Maria Gloriosa, tá? Essa obra ela foi feita pelo artista Tiziano, lá em Veneza, tá? E que essa obra aí também deixou ele como um artista muito reconhecido no Renascimento. Ele não é um dos mais reconhecidos, né? Com certeza é Leonardo da Vinci, que foi um dos mais
conhecidos aí, mas o Tiziano ele ficou conhecido principalmente, o nome dele foi citado por causa desse quadro, por causa dessa obra, tá? E ela hoje está no altar principal de uma basílica. Muito linda, né? Muito bem feita, inclusive. Outra obra muito importante é a obra da Madonna, né? Madonna Sistina. Quem fez essa obra, gente, foi o Rafael, né? O Rafael Sanzio, que vocês já viram lá no vídeo anterior, que ele é um dos principais artistas, né? Foi feita em 1512. E essa obra mostra, essa Madonna seria uma mulher segurando o menino Jesus, ainda bebê, ao lado de Santa Bárbara e de São Sisto, porque eles retratavam muito essa questão religiosa, né? Apesar que no Renascimento a Igreja Católica, os princípios católicos, eles não prevaleciam sobre os princípios humanos, né? Porque o teocentrismo enfraqueceu no Renascimento para que surgisse o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Que é um homem no centro de tudo, um homem como ser mais importante. Apesar desse pensamento, né, no Renascimento, eles ainda falavam muito de coisas religiosas nos quadros, nas pinturas, porque eles não perderam a fé em Deus. Eles só não colocavam naquela época Deus no centro de todas as coisas, mais, tá? Há também aí nessa foto, gente, 2 querubins embaixo aí, tá? Esses querubins, eles são considerados os mais famosos de todos os quadros já pintados até hoje, tá? Eles são famosos, inclusive a gente vê muita propaganda, coisas relacionadas a produtos mesmo, que usam esses anjinhos aí, tirados desse quadro, né? Inspiração desse quadro, eles ficaram famosos pela carinha deles, né? Representando mesmo a emoção, a forma da criança se expressar, que são anjos mirins, né, no caso que tá aí. Então, esses anjinhos ficaram famosos, tá? Bom, outra obra importantíssima é a Escola de Atenas, que também foi feita por Rafael Sanzio. Tá vendo, gente, como que Rafael era importante? Essa obra-prima de Rafael é um dos principais feitas por ele também, tá? Que estão hoje no Palácio Apostólico do Vaticano. Essa obra está lá no Vaticano, tá? Ela abrange 4 linhas do conhecimento: poesia, filosofia, teologia e leis, tá? E fala também da escola de Atenas. Na época, gente, essa escola em Atenas era muito famosa. Nessa escola era onde se concentravam os maiores filósofos da história naquela época. Então, é uma escola retratada, né, na história muito importante. Esse quadro foi feito em 1511, tá? Alguns críticos de pintura, né, pessoas que estudam mesmo sobre a pintura a fundo, a parte histórica, o contexto, né, eles sugerem que grandes pensadores gregos estão aí nessa pintura, tá? Eles acham que Platão, Aristóteles, esse povo inteligente, né, esses filósofos importantes da Grécia Antiga estão todos aí representados nessa foto, tá bom? E, por último, nós temos a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Eu também mostrei para vocês essa foto lá na aula 6, né? Que retrata aí Jesus com seus discípulos antes de ser crucificado. Gente, essa obra é famosíssima, tá? Famosíssima. Eu até falei com vocês dela, usei o exemplo dela para falar da técnica de perspectiva, né? Que como foi bem pintado por Leonardo da Vinci, com relação à ideia de profundidade, a altura do teto com a mesa, tudo isso feito com cálculos matemáticos, muito bem pensado. Essa obra retrata muito a técnica de perspectiva, tá bom? E é uma das obras também mais famosas do mundo, é a Última Ceia. Muita gente conhece ela. Foi feita em 1498, ok? Então é isso, gente. A nossa aula bem rápida, sucinta. Espero que vocês tenham compreendido. Se você não viu ainda as outras aulas, vou falar mais uma vez. Assista, gente. Isso é conhecimento para vocês. Renascimento, a gente vê não só aqui no 8º ano, né? Aliás, a gente não vê só no 8º ano, a gente vê. A gente vai se deparar com essa matéria, com esse movimento do Renascimento em muitas outras áreas. Vocês vão ver em história, pode ver em literatura. Então, vocês vão precisar de ter um pouco de conhecimento, mesmo que básico, para a vida, tá? Então, é isso. Qualquer coisa, vocês me chamem lá no Telegram,
Coloquei Telegrama aí, né? No Telegram, no horário de aula combinado, tá bom? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.